pelo atraso. A gente teve um pequeno problema na transmissão ao vivo, mas já está tudo ok. Então, eu gostaria de agradecer a presença de todos os profissionais da imprensa aqui presente, Thales Luan, Gerais News, cinegrafista, Carolina Lopes, Gerais News e Correio Piraporense, advogada, Joyce Almeida, Correio Piraporense e jornalista, Adrian, Notícias Pirapora Buri, repórter, Kelvin Bispo, Peixe Piraporense, Maicon Tavares, Gerais News, Raimundo Dias, Jornal Cariris, Onilda Santos, jornalista da Ascom, Prefeitura Municipal de Buritizeiro, Aécio, do jornal A Semana, Jacão, representando a Clube FM, Madalena, do canal Aqui Acontece, e Samuel Moreira, da Ascom Buritizeiro. Agradecer a todos que nos acompanham, a toda a população de Buritizeiro, a qual eu represento. O motivo dessa coletiva de imprensa são dois motivos que está acontecendo aqui em Buritizeiro, que está circulando aqui em Buritizeiro, nas redes sociais, em alguns blogs, e que a gente precisa prestar esclarecimento para a nossa população. Um deles é o suposto utilização de um veículo oficial e denúncia envolvendo um servidor do gabinete do vereador Rodrigo da Jamar. Então, estou aqui hoje para prestar todos os esclarecimentos. Todos vocês vão ter oportunidade de fazer as suas perguntas e pode ter certeza que terão a resposta da maior seriedade e profissionalismo que eu tenho como presidente. Eu escolhi essa coletiva de imprensa porque eu acho que é uma forma mais justa, que todos possam estar participando, que possa chegar a quem mais me importa, que é a população que espera alguns esclarecimentos por parte dessa Casa Legislativa, a qual eu presido e represento os 11 vereadores dessa casa e toda a população. Então, não quis noticiar isso através de TikTok ou através de tentativa de lacração. Aqui a gente está para falar com seriedade, que é isso que a população me colocou aqui para representar. Então, houve muita repercussão nas redes sociais e jamais esse presidente se covardearia em falar a verdade e tomar todas as decisões cabíveis a essa Câmara. Então, vocês não teriam dúvida que teria esse posicionamento do Poder Legislativo. Iniciamos no caso do veículo. Falar sobre as informações que nós recebemos e que a gente acompanha através das redes sociais. Chegou a informação nessa Câmara, né, dessa utilização indevida desse veículo. Então, imediatamente, eu tomei a decisão de solicitar do Executivo as informações a respeito desse acontecimento. Em resposta, que está aqui, do Executivo, diz que foi formalmente feito uma sindicância e um processo administrativo, foi afastado preventivamente os servidores efetivos, que o deslocamento do veículo do município até São Paulo teria ocorrido a partir de uma solicitação formal realizada a participação em um curso de capacitação através de uma servidora. Ainda notícias
que teria havido uma eventual concessão de carona a terceiro. Circunstância essa que ainda encontra sobre apuração e não podemos, nesse momento, afirmar a conclusões definitivas. Os registros administrativos, que foram tomados pelo Executivo, segundo a informação do Executivo, o controle do uso dos veículos, abastecimento e demais documentos estão devidamente reunidos e analisando em curso do procedimento instalado. Essas são as informações que o Executivo passou a essa casa. E a gente vai continuar apurando, iremos continuar fiscalizando que esse é o dever dessa casa. E, se houve uso indevido de veículo, como dizem e como circula aí nas redes sociais, vocês podem ter certeza que essa casa tomará as decisões cabíveis. E agora, a outra questão é no caso do vereador Rodrigo da Jamar. Chegou também, através das redes sociais, que o vereador Rodrigo da Jamar estaria com 2 funcionários fantasma aqui nessa casa. Um com o nome de Pablo e outro com o nome de Edson. Segundo relatos, nas redes sociais, nos blogs, o Pablo é proprietário de uma ótica e trabalha na ótica durante o período que ele deveria estar exercendo a sua função de assessor parlamentar. E segundo esses relatos que chegaram aqui, é que o Edson trabalha numa empresa chamada AgroJamar, de propriedade do vereador Rodrigo da Jamar. O que eu posso afirmar a respeito dessas denúncias é somente em relação ao servidor Pablo Ferrar, que é proprietário da Ótica Brasil Empreendimento. Por que somente a respeito do Pablo que eu posso aqui me pronunciar? Porque foi o único que chegou a denúncia por escrito aqui nessa casa. Então, a partir de quando chega essa denúncia, pedindo que a gente proceda com um processo administrativo, a gente averigua se essa denúncia ela tem se ela tem algum fundamento ou legalidade. Havendo fundamento e legalidade, a gente passa para a apuração. Em relação ao Pablo, que é assessor parlamentar do vereador Rodrigo da Jamar, aqui relata que o vereador, que o assessor é possível funcionário fantasma do vereador Rodrigo da Jamar, e que esse assessor Pablo, ele é um funcionário, um sócio administrativo da empresa Ótica Brasil Empreendimento. Ele sendo um assessor, isso é o que eu posso afirmar, aí não é fake, com toda seriedade, o que eu posso afirmar, que, sendo sócio administrativo de uma empresa, ele não pode exercer a função de assessor parlamentar nessa Casa Legislativa. E, diante disso, dentro da lei, verificamos dentro da lei, da Constituição Federal, do Estatuto do Servidor, no artigo 116, inciso 10, proíbe a acumulação de servidor e administrador de empresa. Então, o que acontece? Que o servidor Pablo, se ele tivesse
essa ligação como administrador de empresa, ele não pode prestar serviço. Por que que a lei diz isso? Porque ele não pode acumular o cargo, ser administrador, sócio administrador de uma empresa e, ao mesmo tempo, ser assessor parlamentar. Diante disso, solicitei da assessoria dessa Câmara que verificasse se o funcionário Pablo é realmente sócio administrador da empresa citada. Verificando no site da Receita, verificamos que realmente o funcionário Pablo, de acordo com o site oficial da Receita, ele é um sócio fundador, um sócio administrador dessa empresa. Qual foi os atos que eu tomei diante desse fato? Imediatamente, eu fiz a portaria de exoneração do servidor por motivos de não poder acumular esse cargo. Solicitamos também a folha de pontos de todos os funcionários. Todos os gabinetes dessa casa entregam a folha de pontos. Lembrando que o servidor, o assessor parlamentar é de responsabilidade do gabinete, mas todos os 10 vereadores entregam o ponto para dar transparência para essa casa, para a presidência, entrega o ponto. Somente o gabinete do vereador Rodrigo não tinha entregado os pontos dos seus servidores. Recebi hoje todos os pontos dos servidores que estão aqui, do gabinete dele, referente desde a nomeação do Pablo e do Edson Fernando, desde quando eles foram nomeados. No ano passado, está aqui todos os pontos para ser transparente para vocês. E o que eu vejo com muita estranheza é que nenhum desses servidores teve presente nessa Câmara durante um ano, mais de um ano, uma vez. Assinado pelo servidor e assinado pelo vereador. Durante um ano, esses assessores do gabinete do vereador Rodrigo da Jamar estaria fazendo, segundo ele, trabalho externo. Eu não posso, de maneira alguma, afirmar que isso configure que ele é um funcionário fantasma. Mas é muito estranho um assessor, durante toda a sua contratação, que é mais de um ano, não aparecer de uma vez nessa Câmara. Circula aí nas redes sociais, eu não verifiquei ainda se foi protocolado nessa casa, a questão de um ponto eletrônico, né, de maneira facial, protocolado por esse vereador, né, Rodrigo da Jamar. Isso me causa muito mais estranheza ser protocolado por ele, porque, segundo ele, os assessores dele não vêm na Câmara. Nenhum dia. Então, nós vamos instalar aqui, é um procedimento que eu posso, como presidente, nós vamos fazer uma portaria implantando o ponto eletrônico aqui nessa casa, e, além disso, que, no mínimo, 50% das horas que eles devem cumprir tem que ser cumprido aqui na Câmara. Então, essa é a decisão minha como presidente dessa casa. Gostaria de agradecer a presença de cada um de vocês, né? Dizer que a gente está aqui para abrir as perguntas para vocês. Vou responder da melhor maneira possível, da maior transparência possível para cada um de vocês. Vocês podem ter certeza que eu estou aqui para esclarecer todas as perguntas, que eu tenho certeza que essas perguntas
levarão as respostas que a nossa população muito precisa. Não ficou para mim bem claro não ficou bem claro se o veículo é oficial do município ou é terceirizado. Aécio, o veículo terceirizado, ele é oficial do município, né? Mesmo se ele for, eu não sei se o veículo é oficial ou não, mas mesmo se ele for terceirizado, ele está a serviço do município, então ele é considerado um veículo oficial. Ele é de propriedade de terceiro. Bom dia, presidente. É só para deixar claro, a gente viu que o vereador Rodrigo da Jamar tentou levar para um lado assim de meme, e aí ele disse que esse projeto do ponto é dele. Só ficou meio nebuloso se é o senhor que vai implementar isso ou se é de autoria do vereador. O vereador, ele não pode apresentar o projeto, ele pode apresentar um projeto, um anteprojeto. Esse projeto é de iniciativa da mesa diretora, se for um projeto, mas a mesa diretora ela pode fazer também uma portaria. Então, diante disso, diante dessas denúncias de funcionário fantasma, nós vamos fazer a portaria implantando o ponto eletrônico. Presidente, boa tarde. Eu gostaria que o senhor nos contasse sobre o procedimento que será adotado agora com a denúncia na mesa sobre o funcionário fantasma do gabinete do Rodrigo da Jamar, se essa denúncia ela será encaminhada também ao judiciário aqui pela Câmara para o ressarcimento, possível futuro ressarcimento aqui da casa, dos cofres da casa. Todos têm o direito à defesa, né? Então, a gente vai estar dando esse direito dele fazer a defesa. Vamos estar também acompanhando esse caso. E, havendo a comprovação que tem servidor fantasma no mandato do vereador Rodrigo da Jamar, a gente, com certeza, iremos adotar todas as medidas cabíveis, inclusive, se houve danos ao erário público, a devolução, nos que trata o assessor Pablo, a devolução dos R$46 mil que ele recebeu até hoje nessa casa. Presidente, boa tarde. Raimundo Dias, Jornal Cariri. Colegas de imprensa, satisfação estar aqui nesse momento, apesar do momento difícil, né, que o município enfrenta. Mas eu gostaria, presidente, todo mundo está falando sobre a questão de uma possível contratação de funcionário fantasma no gabinete do vereador Rodrigo da Jamar. Para mim, também causou uma estranheza muito grande, e eu gostaria de saber do senhor se não existe, aqui dentro dessa casa, uma fiscalização mais rigorosa com relação às pessoas que são contratadas no gabinete dos vereadores. Como eu disse, cada vereador é responsável por fiscalizar o seu assessor. Então, cada vereador é responsável para fiscalizar o seu assessor. Não é papel desse presidente ou dessa diretoria dessa Câmara fiscalizar o trabalho onde o assessor do vereador está trabalhando, não é o dever dessa presidência. Qual que é o meu dever? Chegou uma denúncia formal de que existe um funcionário fantasma, que esse funcionário, ele é sócio administrador de uma empresa,
então é meu dever de verificar se há fundamento. Olhando a denúncia, eu já verifiquei que existe fundamento, que no site da Receita consta que ele, é o primeiro fundamento, consta que ele é sócio administrador da empresa. Qual a decisão que o presidente tomou? A exoneração do servidor. Então, se chegar qualquer denúncia que tenha fundamento, que tenha legalidade contra qualquer pessoa, nós estamos aqui para apurar de forma imparcial e de forma séria. De forma séria, imparcial e responsável, que também a gente não pode expor de forma irresponsável qualquer vereador, ou qualquer pessoa, ou qualquer servidor dessa casa e desse município. O que a gente preza aqui também é respeito com as pessoas, que quando a gente fala de uma coisa dessa aqui, de uma denúncia como essa, envolve pessoas, envolve famílias. Então, quando a gente passa a apurar e tornar público qualquer ato, é através da denúncia, eu só posso tomar essa decisão através da denúncia. O Pablo trabalhou 1 ano e meio. No caso, a Câmara Municipal recebeu toda a documentação. Não há uma averiguação antes do contrato, não, da contratação? Não houve, por parte da equipe jurídica, da Câmara, de todo mundo, uma averiguação da documentação? Eu já verifiquei isso com a assessoria. A gente age de acordo com a boa-fé do servidor. Aí, se tivesse que ter uma investigação a respeito da contratação do servidor, seria por parte do vereador. Vou colocar o exemplo eu, como presidente, não como presidente, como vereador. Eu tenho assessores. Então, eu sei de cada assessor meu o que ele faz. Então, eu conheço o meu assessor. Então, eu vou olhar os antecedentes criminais dele, eu vou olhar tudo isso se eu tiver alguma dúvida. Então, mas não é obrigação também do vereador. Mas se tivesse de ser, teria que ser o próprio vereador, que é ele que encaminha para nós a contratação, o pedido de contratação do assessor dele parlamentar. Mas é do próprio servidor que tem que agir com boa-fé. Boa tarde a todos, boa tarde, senhor presidente. O senhor poderia esclarecer para nós para que finalidade o veículo do município estava no estado de São Paulo? Aqui, na resposta do executivo, já fala, o veículo foi deslocado para o município de São Paulo a partir de solicitação formal relacionada à participação em um curso de capacitação. Boa tarde a todos. Presidente, procede a informação de que a Câmara vai analisar a denúncia para a instalação da CPI e ainda informações dão conta de que essa era uma prática recorrente aqui em Buritizeiro, correto? Correto. Essa é uma prática que ocorre em Buritizeiro há mais de 20 anos. A prática de instalação de CPI nessa Câmara. Eu já acompanhei diversas CPIs nessa Câmara, e se chegar qualquer denúncia formal, que não chegou ainda, não tem nenhuma denúncia, nenhum pedido de CPI, se chegar qualquer denúncia formal, dentro da legalidade, a gente vai instaurar a CPI. O que não vai acontecer aqui, não vai voltar a acontecer aqui nessa casa, é aquela velha política. Isso nós não vamos aceitar aqui nessa Câmara. Vereadores que tentam lacrar, vereadores de TikTok, que tentam lacrar e quer pautar a essa Câmara. Isso nós não vamos aceitar, com essa política do retrocesso, porque essas CPIs que foram implantadas durante todos esses anos só atrasou o município. Sabe quando que o Buritizeiro começou a chegar no crescimento, no caminho do desenvolvimento? A partir dos 5 anos atrás. A partir de quando o prefeito e o vice trabalharam de lado a lado. E essa Câmara dando suporte através da fiscalização de forma séria. Então, nós não vamos deixar que
vereadores que causam circo, vêm fazer circo aqui nessa casa, atrapalhando o trabalho do Legislativo, atrapalhando o trabalho do Executivo, para fazer oposição ao Executivo. Fazer CPI aqui apenas para atrapalhar o Executivo, para atrapalhar o trabalho, tumultuar o trabalho aqui dessa casa. Isso a gente não vai aceitar. E eu te falo isso com muita tranquilidade, porque se instalar uma CPI aqui, igual antes era instalada, que eu, como presidente dessa Câmara, poderia estar aí nas redes sociais, batendo, solicitando, não estou falando desse caso específico, não, estou falando de qualquer CPI. Não é desse caso específico, porque não chegou nenhuma CPI aqui. De qualquer CPI. Quem é a parte mais interessada numa CPI? Eu. Eu sou o primeiro sucessor do prefeito. Mas eu estou aqui para trabalhar com seriedade, e esse atraso de Buritizeiro não vai acontecer durante nossa gestão. Só para vocês terem uma ideia, nós tivemos, acredito que mais de 20 CPI aqui em Buritizeiro. 20 CPI. Antes desses 5 anos. Você não sabe o tanto que essa CPI atrasou. Todo dia chegava um cidadão aqui com pedido de CPI. Todo dia chegava um cidadão aqui com pedido de CPI. Todos os dias chegava aqui e aceitava e virava barganha política. Dessas mais de 20 CPI, você sabe quantas CPI deu em cassação do prefeito? 2. 2 CPI deu cassação do prefeito. E sabe o que aconteceu depois? Todos esses 2 prefeitos voltaram, através da justiça, porque foi feita uma CPI de forma irregular. Então, se for para fazer uma CPI, tem que ser uma CPI que tem fundamento e que tenha legalidade. Se for para fazer barganha política, fazer palanque político, não vai ser aceito aqui nessa casa. Boa tarde a todos. Presidente, a ausência do assessor na sede da Câmara configura irregularidade, mesmo com a lei permitindo atividade externa? A ausência do vereador não estar nessa casa, com certeza, não configura, né, que, vamos dizer aí, que ele é um funcionário fantasma. Porque se a lei configurasse que ele é um funcionário fantasma, os 2 já tinham sido demitidos. Porque a postura minha aqui é essa, de transparência e de responsabilidade. A lei não segura que ele é um funcionário fantasma. Aí, se você quiser continuar filmando, a lei não fala. Mas, gente, cada um de vocês, vamos ser sinceros, durante um ano, mais de um ano, durante toda a sua contratação, o servidor só veio aqui assinar o contrato? Ele não teve um dia de trabalho interno? E quem está dizendo aqui não sou eu, é o vereador Rodrigo da Jamar e seus assessores que têm aqui a assinatura dele. Então, não configura funcionário fantasma, mas é de muita estranheza os servidores não aparecerem aqui nem um dia. Seu? Pessoal, então ficou claro? A gente abriu só uma pergunta, mas se alguém quiser, tiver alguma dúvida, eu vou abrir mais perguntas. Não é questão de insistência na minha pergunta, não é? Mas, assim como o senhor já falou, né, quando contrata uma pessoa, é de responsabilidade daquele parlamentar. Mas qual é o risco, presidente? Eu não estou falando aqui, longe disso, né, nesse caso, do vereador Rodrigo da Jamar contratar não só mas 2 pessoas com suspeição de serem fantasmas. Poderia, nesse caso, se a casa não tem uma fiscalização, como o senhor mesmo afirma que é de responsabilidade do parlamentar da contratação, poderia, por exemplo, contratar uma pessoa de má índole. E aí nós,
nós, enquanto população, estaríamos sujeitos a ter uma pessoa de má índole dentro dessa casa legislativa. Desculpa a minha insistência, mas quando eu perguntei se a casa tinha essa fiscalização das pessoas que seriam contratadas, foi em razão disso, presidente. Obrigado. Essa casa, ela tem, né, e tem o dever, nós temos o dever. Essa casa aqui é uma casa de fiscalização. Nós temos o dever de fiscalizar. Agora, eu posso falar dos meus assessores. Eu tenho dois assessores aqui. Carlitos, que tem 5 mandatos como conselho tutelar. Se você ir ali na salinha ali, onde fica o gabinete dos meus assessores, ele vai estar lá. E a Ângela, que eles vão estar aqui presentes sempre aqui na Câmara. Porque eu, como presidente, eu tenho que ser o primeiro a dar exemplo. Então, Raimundo, temos um portal de transparência, né? Então, nós damos transparência para isso, para que a população tenha acesso também a todos os funcionários dessa casa, todos os funcionários, não só de gabinete, mas todos os servidores dessa casa, assessores e servidores dessa casa. Então, a população também pode estar fiscalizando através do portal da transparência. Agora, eu só posso tomar qualquer decisão quando eu recebo a denúncia. Sem denúncia, eu não posso tomar nenhuma decisão. E eu não tenho nenhum conhecimento de nenhum outro funcionário nessa casa que tem esse tipo de atitude. Só para ser justo, deixa eu retificar o que eu disse aqui. Eu falei que o vereador decidiu levar para o bom humor. Eu até gosto disso. Só que eu quero retificar uma fala. Ele não fez o projeto, ele fez um anteprojeto. E, mediante isso, eu peço desculpa pelo meu equívoco aí. Eu não sei se ele fez um anteprojeto ainda não. Eu não verifiquei na Câmara, não. Ele anunciou, segundo pessoas, que faria o anteprojeto. Presidente, desculpa eu perguntar mais uma vez, gente, mas eu gostaria de parabenizar o senhor pelo fato de abrir para o público, né, para a população do modo geral, que não vai receber qualquer denúncia para fazer CPI dentro da Câmara. Eu, presidente, tenho 32 anos que eu faço cobertura aqui do município e na região. Realmente eu sou testemunha de mais de 20 CPIs aqui no município de Buritizeiro, que é uma coisa que já recorrente, virou uma prática, não é? Então, denúncias que muitas das vezes até infundadas. Isso eu te falo porque eu já trabalhei efetivamente aqui no município, quando eu falo 32 anos, mas minha dedicação maior, para quem me conhece, foi dentro do município de Buritizeiro. Então, eu acompanho essa história já há 32 anos, mais de 20 CPI. Como o senhor falou, 2 prefeitos foram cassados. E esses 2 prefeitos retornaram exatamente porque, de alguma forma, o pedido de CPI foi irregular. Ou a Justiça entendeu que não havia prova cabal para cassar definitivamente esses 2 gestores. Então, presidente, só queria parabenizar o senhor, né, de ter a responsabilidade, se for de abrir uma CPI na Câmara, que seja denúncias com provas cabais. Obrigado. Presidente, só para poder fazer uma pontuação importante, os colegas perguntaram se a Câmara Municipal, no ato da contratação, ela não faz uma investigação sobre a vida pregressa do pretenso servidor. Eu imagino que, no ato da contratação, vocês recebam o atestado de antecedentes criminais do servidor, toda a documentação. Mas eu acho importante salientar que, se o servidor tem empresa, CNPJ aberto, não tem como saber, porque em órgão público nenhum existe exigência, né? Vai lá, eu quero uma declaração de que não existe empresa aberta no nome dessa pessoa que vai trabalhar. Isso não faz parte da praxe do serviço público. Eu estou correto? Com certeza, Tavares. Como eu disse, tem o portal da transparência, que todos podem estar verificando a qualquer momento a contratação. A gente preza aqui pela fiscalização, pela ética, pelo compromisso com a nossa população. E só informando
pulgas, que eu já recebi aqui, que foi protocolado, o anteprojeto pelo vereador Rodrigo da Jamar, que fala do ponto eletrônico. Ele foi protocolado tanto às pressas, que foi protocolado de forma irregular, sem o requerimento, após a denúncia. Pessoal, agradeço a todos e a todas mais um espaço, esse será o último, e eu vou encerrar a coletiva. Qualquer coisa, vou estar à disposição. Considerando que o caso, né, da PRF e Rodrigo da Jamar foram praticamente com diferença de horas, a Câmara vê alguma relação entre os dois eventos ou trata os fatos como completamente independentes? Tratamos de total imparcialidade todos esses atos, com responsabilidade, como eu disse, respeitando o devido processo legal de cada um. Pessoal, então eu agradeço a todos e a todas que estão presentes aqui, dizer que essa casa está sempre à disposição de vocês, que eu, como presidente, estou sempre à disposição, não somente nessa coletiva de imprensa, mas a qualquer momento vocês podem estar buscando informação, que a gente vai estar passando essas informações de forma mais transparente possível. Nós estamos aqui para prezar pela seriedade dos fatos, de tratar isso com muita seriedade e, se houver qualquer tipo de irregularidade, a gente, com certeza, vai tomar de forma imparcial as decisões que são necessárias e legalmente necessárias. Muito obrigado, boa tarde a todos.